Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é dia de falar de muitas coisas, não é? De muitas coisas. Sim. Continuamos aqui. Acho que escolhemos aqui um cenário, de repente, que um cantinho que está a funcionar. À partida, crianças estão cada um no seu lado a estudar, não é? Esperemos. Sim. E nós aqui, para conversar um bocadinho. Sim, mas hoje vamos falar sobre relacionamento, não quero falar nada dessas coisas de... Hoje quando nós nos estávamos a preparar para gravar este episódio, não é? E voltarmos às nossas conversas semanais de desenvolvimento pessoal, eu disse-te que não queria falar, nós já, quando dizemos não queremos, focamos naquilo que não queremos, então eu disse, não quero falar sobre o Covid, nem sobre isolamento, nem sobre... Eu só falei sobre os estudos dos miúdos. Estudos dos miúdos em casa. Eu comecei Estudos dos miúdos? Estudos dos miúdos em casa por causa do Covid. Sabes, Está bem, mas não, nós hoje não vamos falar nada disso. Vamos falar. Quer dizer, por acaso até vamos, que eu ia só desabafar de que... Quer dizer, nós temos 3 miúdos. 3 miúdos e 2 adultos. 3 miúdos a estudar, 2 miúdos a... Tá bem, 3 miúdos a estudar e 2 adultos a trabalhar. Quando isto acontece tudo ao mesmo tempo, dá mesmo jeito de ter 5 computadores, ter aqui uma central. Sim. E pronto, às vezes há mais pessoas do que computadores e, portanto, há assim uns constrangimentos. E eu hoje dei por mim a escrever altos textos no meu telefone. Pronto, foi assim que eu me safei. Pois é, ainda bem que és muito bom a escrever altos textos. É, no telefone, só que depois fica-me a doer os dedinhos. Olha, vamos falar de relacionamentos. Se tu tens andado a falar de relacionamentos sozinho, sem mim... Eu tenho andado a falar de relacionamentos sozinho. Tenho dado umas escapadelas noturnas para falar de relacionamentos nas agora já famosas lives das 10 e 10. Yeah. Sim, tenho muitas pessoas que dizem eu assisto às 10 e 10 ou eu assisto às lives das 10 e 10, que é um horário que está a ficar assim, está a ficar bem retido. Continua a dar mais ou menos jeito? Continua a dar mais ou menos jeito, sim. Mas o que tem acontecido foi que, depois de mais ou menos 2 semanas, onde eu estive diariamente a partilhar estratégias de desenvolvimento pessoal, as estratégias de PNL e de hipnose, para lidar com coisas como ultrapassares um medo, ganhares mais confiança, mudares um hábito, programares um pensamento, programares um novo comportamento, despertares mais criatividade. Depois de 2 semanas, assim, com estratégias muito práticas, eu... assim, de forma mais ou menos, não muito deliberada, não foi assim demasiado intencional, mas passei 5, 6 dias a falar mais de relacionamentos e comunicação dentro dos relacionamentos. E claro que o meu objetivo continuava a ser entregar estratégias práticas, só que aconteceram aqui umas coisas interessantes e era sobre isso que eu queria falar contigo. Okay. E era aí que eu queria... Olha, deixa-me só dizer uma coisa, para quem quer ver essas lives, para ver, não é? Vão estar todas na nossa comunidade no Telegram? Bem, eu não sei durante quanto mais tempo vou fazer estas lives, mas para já aquilo que eu estou a fazer, como elas estavam meio dispersas, porque eu faço em direto no Instagram e no Facebook, mas decidi que a gravação em si, portanto, quem conseguir ver em direto, Instagram e Facebook às 10 e 10, quem não conseguir ver em direto nas minhas páginas, quem não conseguir ver, depois pode ver, eu ponho a gravação na nossa comunidade do Telegram. Sim, quem ainda não sabe disso, nós temos uma comunidade chamada Podcast IVM no Telegram, que é uma app que basta descarregares de iTunes Store ou de Google, de onde é que descarregas as apps, e procuras podcast IVM. Sim. De qualquer forma, nós também temos estado a pôr o link em muitos sítios, também vamos pôr aqui nas notas deste episódio. E quem necessitar de ajuda, basta enviar uma mensagem para um de nós e nós mandamos o link. Sim, tem lá o canal. Não é preciso estar a receber mensagens de 1001 pessoas, é só essas. Está a ser muito interessante porque num espaço de pouco mais de uma semana, desde que lançamos o canal, já 600 pessoas entraram nesta comunidade. E eu acho que vamos ter muito mais pessoas. E já estamos a ter um dos efeitos que nós pretendíamos com esta comunidade, que é as pessoas... ficarem com um meio para comunicarem umas com as outras. Sim, e sentirem que uma coisa que nós ouvimos muitas vezes
é que há pessoas que se sentem sozinhas no meio deste mundo, não é? Estão a descobrir o desenvolvimento pessoal, mas não têm com quem trocar impressões e reflexões. Mas, portanto, a parte do chat da comunidade no Telegram serve também para isso. Ok. E, portanto, é lá que eu já comecei há 2 dias a pôr lá as lives, o que quer dizer que quem quiser, depois, entrando ali na comunidade, pode ver os vídeos, não é? O acesso a esta comunidade é totalmente gratuito e nós também temos mais facilidade em ir passando por lá e responder a perguntas. Certo. E também vamos utilizar a comunidade mais tarde para pedir sugestões aqui para os podcasts, colocar algumas questões relacionadas com os podcasts e também fazer outro tipo de partilhas e também vamos ter conteúdos exclusivos para essa comunidade, não é? É isso? Fixe. Sim. Mas eu estava a falar sobre relacionamentos. Sim, vou-te pedir para tirares as pantufas. Que chatice agora. Olha, então eu quero falar sobre relacionamentos. Porque o que é que eu notei que estava a acontecer? Quando eu estava a trabalhar com temas fortes, não é? Confiança, criatividade, resolução de problemas. Quando mudamos um bocadinho o contexto e começamos a falar especificamente de relacionamentos, porque todas as coisas anteriores, elas são a resolução de problemas, a criatividade, a confiança, ultrapassar medos, são muito importantes também dentro dos relacionamentos. Certo. Mas quando isolamos o contexto, eu acho que há pessoas que ficam muito seduzidas pelo tema, mas não sei se a sedução pelo tema é sempre no melhor sentido do ponto de vista... A sedução pelo tema relacionamento. Sim, então. mas ficam seduzidas pelas emoções que vêm associadas ao tema. Porque era aqui que eu queria ter a tua sabedoria, o teu input, não é? Porque é que isto acontece? Eu gostava de explorar contigo porque é que isto acontece. Porque a minha abordagem de desenvolvimento pessoal tende a ser: tu isolas, tens um problema, né? Reparas que tens um problema, qualquer que ele seja, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, tens um problema, tens uma intenção, ou seja, há algo que tu gostarias que estivesse a acontecer e não está, ou gostavas de ter uma solução para o problema, e depois a seguir dedicas-te a identificar e implementar soluções até resolveres o problema e depois passas para o problema seguinte. Não é? Certo. Isto é a visão prática. Quando chegamos aos relacionamentos, há muitas emoções associadas. Claro. E emoções muito fortes. Logo a começar pela essa emoção muito forte que é a do amor, ou se falarmos dos relacionamentos românticos, que foi o que tivemos a fazer ao longo dos últimos dias nas lives, a emoção da paixão, a emoção da atração, né? Essas emoções muito fortes estão presentes e depois aparecem também aquelas emoções muito fortes do ódio, da raiva, do nojo, do desejo de vingança. Essas coisas também podem aparecer todas nos relacionamentos, não é? A solidão, É aí que aparecem. a incompreensão, é aí que aparecem preferencialmente ou prioritariamente. Então isto fica tudo Mas muito... estás a falar só de relacionamentos românticos? Ou Não, aqui eu estava a falar de relacionamentos... Assim, aqui comecei a isolar nos relacionamentos românticos, porque foi para aí que a conversa nas últimas lives foi. Exato. Que eu acho que nos relacionamentos familiares ou nos relacionamentos de parentalidade, estas coisas todas também aparecem. Mas nos relacionamentos românticos, acho que se calhar podemos ficar com esses. Vamos falar só de relacionamentos românticos. Sim, para a nossa conversa de hoje. Ok. Essas emoções todas podem aparecer de forma muito forte. E o que eu ia dizer é que há aqui uma certa sedução por depois nós entrarmos muito dentro da história. Ou seja, eu noto que comparado com outros desafios, quando as pessoas começam a entrar nos desafios que têm ao nível dos relacionamentos, têm mais vontade de partilhar a história. Porque ela fez-me isto, porque ele fez-me aquilo, porque eu conheci esta pessoa e depois aconteceu isto. E começa a ficar tudo assim... complexo, tudo com muita informação, tudo começa a ficar, às vezes, tudo assim um bocadinho dramático. Né? E eu não me estou todo a pôr de fora, porque quando eu mergulho nas minhas questões de relacionamentos românticos, esse drama também aparece. E, portanto, eu gostava de falar um bocadinho contigo sobre isso. Sobre os dramas dos relacionamentos românticos? Não, o que eu gostaria de falar é se isto tem mesmo que ser assim, ou seja, se isto na experiência humana é mesmo assim, quando falamos de relacionamentos românticos, as coisas tendem a ganhar esta intensidade e tendemos a ter um pensamento que é no fundo menos lógico, que é mais estamos a viver as emoções e menos a dizer, ok, eu tenho aqui um problema, como é que ele se resolve? Porque alguns destes problemas, quando as pessoas os estão a relatar, são problemas que têm
há muitos anos, às vezes têm décadas, são problemas que se arrastam muito. Quem sabe muito sobre a teoria da vinculação, não é? Do attachment theory, sabe que os nossos padrões nos relacionamentos românticos na vida adulta têm uma ligação muito forte à vinculação ou à não vinculação e o tipo de vinculação que fizemos com os nossos principais cuidadores na infância. Portanto... Então isso explica um pouco porque é que posso ter tanto esta sensação de que as pessoas, e eu estou-me a incluir nas pessoas, ok? E tu-te a incluir a ti também, é? Porque é que as pessoas tendem a viver as questões dos relacionamentos em formato padrão. Exato. Que há um conjunto de problemas que eles tendem a arrastar-se e a repetir-se. Por isso que não interessa tanto a pessoa com quem tem o relacionamento, interessa mais esse teu histórico e o histórico dessa pessoa. E depois a dinâmica entre as duas histórias. Olha, tu que conheces muito melhor do que eu a teoria do vínculo, né? Quando nós somos pequeninos e temos um vínculo seguro com o pai, a mãe ou com o adulto com que nos conectamos mais, né? Quando temos um vínculo seguro, nós tendemos a viver menos estes padrões. Menos drama e acho que uma das coisas que para mim é muito importante nisso é que tendemos a confiar mais. Não desconfiamos tanto, não é? E claro que isto não é uma teoria simples. Eu acho que às vezes quando se fala sobre a teoria é como se fosse tudo muito preto e branco. Ou tens um vínculo seguro, ou um inseguro, é desorganizado. Pronto, ok. Eu acho que podemos... É mais provável haver assim uns níveis intermédios, exato, não é? E o que eu sinto também. Mas o que eu noto, e daquilo que eu tenho quando leio sobre isto, estudo sobre isto, uma das coisas que faz uma grande diferença, podemos medir nesta questão de nível de confiança no outro e também em nós próprios. Porque acho que há esta questão de confiança ou não confiança ou desconfiança está muito, muito presente em muitas relações, em muitos relacionamentos. Está muito presente. Está tão presente que às vezes as pessoas me estão a falar de um grande problema que têm e quando eu, por exemplo, se for mais num cenário de coaching em que eu estou a fazer perguntas e às vezes só para ter mais informação, digo, ok, e já falou sobre isto com outra pessoa? Não. E tu dizes assim, mas isto é estranho, não é? Eu tenho um problema que tem a ver com a minha relação com uma ou outra pessoa e não falo com ela sobre isso. Sim. Porque não estou à vontade, ou acho que não sei o quê, ou no fundo é a tal da confiança. Ou porque acho que ele ou ela não vai conseguir lidar com essa informação. Tu sabes que eu agora eu já fiz 5 retiros no feminino na Índia. E em todos os retiros as mulheres têm a possibilidade de fazer massagens. Muitas delas fazem massagens ayurvédicas, que é uma massagem típica indiana, sendo que depende da família que a faz. Não há um tipo de massagem ayurvédica, há vários, mas pronto. Mas por lá, o mais normal é fazer a massagem completamente nua. Sim. Ou seja, não dão aquelas cuequinhas descartáveis como estão aqui, nem utilizas as tuas próprias cuecas. É uma massagem feita, não é? Com rabo ao léu. E há sempre histórias muito... Isso é uma expressão sueca, rabo ao léu? Não. Rumpanbol. Podia ser, por acaso. Okay. Faz-se a rabo ao léu. Sim. E para algumas pessoas estão confortáveis com isso, a grande maioria não. A grande maioria estão muito desconfortáveis com esse facto de estarem nuas, não é, com uma pessoa desconhecida, num homem indiano, muitas vezes, nestes casos, a tocar no seu corpo com óleos, sendo que estes homens estão muito habituados a isto tudo. Portanto, há muitas histórias engraçadas, rimos-nos muito sempre nestas situações, mas assim, o padrão, vou falar em padrões, que eu acho muito, muito interessante, que aconteceu em todos os retiros, que de alguma mulher ou algumas mulheres que me dizem que não podem contar aquele acontecimento ao marido. Não podem contar ao marido que fizeram uma massagem num contexto, não é? A pessoa que estava a fazer a massagem estava a ser paga, era profissional, e ela estava nua e por isso não pode contar isso. Não pode, não é? É a história que ela conta. Não pode contar isso ao marido ou pelo menos não pode contar isso de uma forma
relaxada e fácil ao marido. Isso eu acho muito interessante. Sim, isso quer dizer alguma coisa ali sobre o que é que está a acontecer no relacionamento, não é? E o nível de verdade que podemos trazer para o relacionamento. Claro, é curioso, é mais uma reflexão que eu tenho tido em relação a isso, porque não aconteceu uma vez só, aconteceu várias vezes, não é? E com várias senhoras nos retiros, enquanto algumas acham... Sendo que, olha, pegando até num tema que eu estive a discutir numa das lives, o não contar isso será, neste caso, uma mentira. É uma mentira por omissão. Por omissão. Porque, claro que eu, quando vou de férias ou estou a fazer um retiro, não vou contar do dia, eu acordei às 7h50 e às 7h50. Não vou contar, mas vou contar as coisas que forem relevantes. E se isso é uma coisa que foi uma experiência que se tornou relevante... Se eu sinto que não posso contar, já é uma experiência relevante, não é? Já era o que eu não ia é? dizer. Porque eu não sinto que não posso contar, que me levantei às 6h45. Exatamente, sim. Portanto, quando sinto que não posso contar, já é uma história relevante. Sim. Sendo que aqui seria interessante, talvez, chegar a um tipo de relacionamento onde não há nada que tu sintas que não podes contar. Certo. Mesmo que sintas que algumas coisas... se calhar... requer um certo contexto. Requer um certo contexto, ou se calhar não vais contar isso ao teu marido ou à tua mulher no momento em que ele está super estressado, ou que se está a sentir muito em baixo, ou que está a ter um ataque de autoestima, não é? Não vai se calhar... escolher um momento. Vais escolher um momento, mas que é diferente de não contar. Certo. Não é? E eu acho que numa grande percentagem de relacionamentos, esta tem sido a minha experiência como coach, numa grande percentagem dos relacionamentos, enorme percentagem dos relacionamentos, há coisas que ficam por contar, mesmo com pessoas que dizem eu conto tudo. Eu conto tudo, só que depois não conto algumas coisas. Certo. Claro que depois vou dizer, também, por exemplo, sei lá, isso não tem importância, porque não aconteceu nada, nem aconteceu nada, aquilo foi mais desconfortável do que outra coisa. Então porquê é que não conta? Não, porque depois ele ia ficar com ciúmes, ou ia ficar chateado. E depois... Sabes que há aqui mais uma coisa que me está a vir agora, que nós nunca falámos e queria partilhar isto contigo. Porque estava a falar com uma pessoa que viveu uma traição no relacionamento e supostamente já se contou tudo, né? Já foi partilhado tudo por parte da pessoa que traiu, mas a pessoa que foi traída sente que precisa de falar mais sobre o tema, né? Que volta ao tema. Um dia sente-se mais confortável, já passaram uns meses, não é? E decidiram continuar juntas, mas um dia sente, ok, vou conseguir, e depois no dia seguinte, ou no momento seguinte, acontece alguma coisa, já vai abaixo outra vez, e tem mais necessidade de falar sobre o tema do que a pessoa que traiu. E a pessoa que traiu acha que já se falou tudo e não quer falar mais do tema. O que é que tu dizes sobre isso? Agora estás a desviar o meu tema. Eu queria te fazer uma pergunta. Não, mas isto também tem a ver com isto de falar a verdade e Não tem? Eu acho que sim, porque quando nós estamos num relacionamento, não é? Qual é a intenção do relacionamento romântico? Não é? Porque os relacionamentos românticos, eles por um lado... Agora sou eu a tentar responder à minha própria pergunta inicial, não é? Que é... De onde é que vem este drama todo? É porque, por um lado, no relacionamento nós vivemos coisas mesmo espetaculares, porque vivemos o companheirismo, a intimidade, não é? Vivemos o despir-nos física, mental e emocionalmente e espiritualmente perante o outro, e isso é muito intenso e é muito bonito, e é quando nós crescemos e nos desenvolvemos e nos descobrimos. E, ao mesmo tempo, também lidamos com a dor, com o sofrimento e com essas coisas todas. Portanto, um relacionamento romântico é uma coisa que, principalmente quando perdura no tempo, é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes, a minha vida às vezes era mais fácil se não tivesse nenhum relacionamento romântico. Muito trabalho. Não é? Às vezes não era muito mais fácil. Agora não tenho que estar aqui e aturar uma pessoa que está com necessidades. Só que... Se eu quero ter um relacionamento com outra pessoa e a pessoa me está a mostrar claramente uma necessidade, olha, eu preciso de falar mais sobre isto. Não é? Então, quer dizer, eu por outro lado também tenho uma necessidade. Aí, nesse caso, estavas a dizer, também há uma necessidade que é, olha, eu tenho a necessidade de parar de falar sobre isto.
Claro, também seria, acho que interessante, se calhar, se houvesse, por exemplo, uma terceira pessoa, um terapeuta, a interferir aí no meio, provavelmente ele ia pôr as pessoas a procurarem perceber qual é a intenção de eu querer falar mais sobre isto e qual é a intenção de eu parar de falar sobre isto. E qual é a necessidade que está aqui por satisfazer, nos dois casos. Só que aqui eu acho que o que é interessante e difícil num relacionamento romântico é nós encontrarmos um ponto de equilíbrio entre quais são as minhas necessidades e quais são as tuas necessidades. Não é? Se eu me puser aí no caso da pessoa que não quer falar mais sobre isso, pode ser do género, olha, pá, eu já te contei tudo o que aconteceu mais que uma vez e sempre que nós vamos falar outra vez sobre isso, eu tenho que viver outra vez tudo o que fiz. Por exemplo, isso dói-me imenso, eu sinto-me culpado, sinto vergonha. Pá, e depois tenho que viver outra vez com isso tudo. Pá, e eu preferia parar de falar sobre isto. Mas a outra pessoa do outro lado... A outra pessoa do outro lado tem uma grande necessidade de confiar outra vez no outro. Certo. E eu, para confiar, preciso de tornar a falar outra vez sobre isso. Preciso de perceber que tu te continuas a relacionar com isso da forma como antes me disseste e que não ficaram aí coisas por dizer. Por isso é que quero falar. Só que eu acho que, se calhar, as pessoas falarem primeiro sobre a razão pela qual querem falar ou não querem falar pode ser mais importante do que o falar ou não falar em si. E daquilo que é dito especificamente. Portanto, eu acho que... E porque aí também que nos ficamos a conhecer melhor, não é? Eu não te fico a conhecer melhor por tu me contares uma série de pormenores que aconteceu com alguém. Não, mas Fico-te a conhecer melhor quando tu me contas do que sentes, que precisas, não é? E o tipo de pensamentos é que tens. Aí é que fico-te a conhecer melhor. Sim. Mas eu acho que esta conversa é interessante, só que ficou aí uma ponta solta que eu acho que para mim era relevante, porque tu falaste há bocado da teoria do vínculo e surgiu aí uma resposta que eu achei muito interessante, que me deixou aqui a pensar, que é, nós se calhar na vida adulta, ou essa é uma das propostas da teoria do vínculo, nós tendemos a viver certos padrões e por causa de não termos tido um vínculo seguro ou totalmente seguro na infância. E quando se fala em vínculos não seguros, há uns padrões diferentes, não é? Sim. Que é o... Tem mais a ver com a desconfiança. Sim. Podemos também tornar-nos demasiado clingy, mas também afastar muito, não é? Há pessoas que quando um relacionamento começa a ficar sério, as pessoas saltam fora porque já não dá, porque não é? Quase como se fosse um medo que já está programado dentro. Não, essa pessoa pode-me abandonar, portanto não me posso ligar demasiado. E há outras pessoas que fazem o contrário, não é? Que elas correm para essa intimidade e começam um novo relacionamento e já quer... É o melhor relacionamento e já quero casar e ter filhos e é a pessoa da minha vida, não sei o quê. Só que logo a seguir começam a querer muita validação. Mas tu ainda gostas de mim, mas tu não sei o quê. Não é? Então tudo fica demasiado intenso. Não é? Mas eu acho que a teoria do vínculo, não é? Ela está, do que eu me recordo, ela está em parte a propor que, no fundo, eu estou em busca de encontrar no outro uma validação daquilo que me aconteceu quando eu era pequeno. Ou seja, no fundo, tenho aqui uma intenção meio perversa, que o que eu quero é que o outro me deixe, o que eu quero é que o outro me abandone, ou o que eu quero é que o outro que eu quero é que o outro me traia. Há um desejo muito inconsciente de tornar a viver o drama que eu vivi quando era muito pequeno. Eu não sei exatamente como é que se isso está assim tão desenvolvido na teoria do vínculo, mas há quem fale disso, né? Isso é uma forma de encontrarmos segurança. Eu conheço isso. Eu conheço isto. Ou seja, isso. Quando isso não é nada consciente. Isso é igual se falarmos de padrões parentais. Né? Algumas coisas às vezes parece muito estranho nós repetirmos padrões dos nossos próprios pais e formas que nos educaram que nós não gostamos, nós fazemos isso. É um bocadinho o mesmo princípio, não é? Porque alguns destes padrões, eles são mesmo autovalidatórios, que é, por exemplo, eu tenho um novo relacionamento romântico e ao fim de algum tempo começo a dizer assim, ela vai me deixar, ou ela vai se desinteressar e vai ficar farta de mim. Ela já não gosta tanto de mim. Ela já não gosta tanto de mim, então agora... Há 3 dias que não diz que me ama. Que me ama, ou depois eu agora ia-lhe tocar e ela afastou-se. Ou ela agora... estava um bocadinho estranho. Ou agora reparei que entrou na página do Facebook do não sei quantos. Um ex-namorado. E começa
começa em busca de provas ou de informação que valide uma afirmação que eu fiz inicialmente, não é? Ou então ele não está ou ela não está preparada para o compromisso, não é? Porque as pessoas nunca estão realmente preparadas para o nível de compromisso que eu necessito. E começa um conjunto de ações que muitas vezes provocam o resultado que eu digo não querer, não é? Tipo, sei lá, acho que ela me vai trair e então começo a ter um comportamento obsessivo de ir ver as coisas... São as profecias autoproclamadas. Começo a ir ver o telemóvel dela e depois ela fica chateada de eu estar a ver o telemóvel dela. Eu digo, mas ficaste chateada é porque havia aí qualquer coisa. Tens alguma coisa para esconder. E começa um ciclo. E era disso que a minha proposta no início é que eu observo que nós temos muito interesse em falar sobre isto e em pensar sobre isto e em reviver isto tudo outra vez, só que às vezes eu não sei se o interesse é acompanhado de uma intenção clara de o que eu quero é uma coisa diferente. O que eu quero é ter uma coisa diferente. Porque a partir do momento em que eu digo que eu quero uma coisa diferente, a proposta de desenvolvimento pessoal então faz diferente. Então muda a forma como pensas, muda as tuas crenças, mudas até os teus valores dentro do relacionamento. Sim. O que eu noto muito é também que a pessoa acha que o problema está só do outro lado, que é o outro que tem que mudar então, não é? É o outro que tem que comunicar melhor, é o outro que tem que... Sim, eu tenho que encontrar a pessoa perfeita, não é? Eu tenho que encontrar a pessoa certa. Se isto não funcionou é porque este não era a pessoa certa, não é? E questionamos menos vezes eu é que não sou a pessoa certa para ter o tipo de relacionamento que eu próprio digo que quero ter. Certo. Não é? E porque isso, curiosamente, embora possa ser algo doloroso, põe-me num sítio muito interessante, porque põe-me num sítio onde eu posso começar a olhar para aquilo que faço, para aquilo que sinto, para aquilo que penso e começar a alterar essas coisas, porque elas são aquelas que dependem mais diretamente de mim. Noto isso às vezes quando as pessoas falam que querem tipo um tipo de relacionamento diferente e depois falam com o outro sobre isso, se calhar esse outro não quer esse tipo de relacionamento diferente, mas daquela pessoa que cria o relacionamento diferente começa a julgar o outro, a dizer não, mas tu foste programado a achar que é este tipo de relacionamento que se deve ter, que, portanto, se calhar devias mudar a forma como tu olhas para relacionamentos, não é? Sim. Portanto, isso é uma forma de manipulação. Não é? Estava a pensar nisso nesta vontade de ter um relacionamento diferente, de culpar o outro de não o querer. Sim. Quer dizer, no fundo, o diferente é o mudar qualquer coisa num relacionamento, não é? Ou seja, olha, eu vou pensar um pouco aqui, isto vai dar a asneira em princípio, porque vou pensar em nós os dois, não é? Que é quando um de nós está chateado, está lixado, está frustrado com alguma coisa que tem a ver com o relacionamento, é muito raro, e agora é que vem a parte em que eu posso levar na cabeça, é muito raro a pessoa que está frustrada dizer eu estou frustrado por causa do meu comportamento, porque olha, voltei a fazer isto, ou eu estou frustrado por causa do significado que eu dou a isto, não é? E eu vou mesmo mudar isto. O próximo passo é eu mudar o meu comportamento, o próximo passo é eu mudar a forma como me relaciono com isto. Portanto, isto tem a ver comigo. Sim, não, o mais natural... O mais normal é, Mia, tu estás sempre a fazer isto. Eu já te disse para não fazer. Eu já te disse para não fazer isso. Ou Pedro, lá estás tu outra vez. O foco do problema é o outro, é aquilo que o outro faz, ou no meu caso é mais aquilo que eu não faço. Exato, é verdade. Sim, por acaso é raro dar-me na cabeça por coisas que eu fiz e não devia ter feito, é mais coisas que eu não fiz e devia ter feito. Devia, de acordo contigo. Bem, mas não é? Quando nós, normalmente é dirigido para o outro e quando nós estamos a fazer às vezes até... estamos a pensar sobre, por exemplo, relacionamentos do nosso passado que não funcionaram muito bem, que terminaram assim um bocado mal. O mais normal é ir para trás e dizer assim, se o outro fosse diferente, se o outro não tivesse feito isto, se o outro não fosse assim, né? E menos para o que é que eu posso fazer no futuro se quiser ser uma... Eu não sei.
Agora estou a usar uma linguagem que eu próprio não gosto muito, que é se eu quiser ser uma melhor pessoa no relacionamento, eu não me transformo numa melhor pessoa. Até é uma coisa prática, é se eu quiser que o relacionamento seja mais saudável, seja mais equilibrado. Ou se eu me quero sentir melhor no meu relacionamento. Ou se eu me quero sentir melhor, ou se eu quero poder viver outras coisas dentro do relacionamento. Então, nós há não sei, há uns... Nós já vamos no episódio 165, sabes? Acho que eu no outro dia estava a pensar, uma das lives que eu fiz foi sobre as linguagens do amor. E eu disse, há pouco tempo eu e a Mia fizemos um episódio sobre as linguagens do amor. 64. Era o 61, era há 100 episódios atrás. Sim, de repente senti-me um velhote dos podcasts. Há 3.000 episódios atrás. Mas ia dizer que nós já temos falado sobre a comunicação honesta, profundamente honesta, não é? Radicalmente honesta dentro dos relacionamentos. Que acho que é um tema que muitas pessoas se interessam e até depois... É daquelas coisas que quando nós falamos recebemos a seguir perguntas. Sim, e recebemos muitas desculpas para não ter essa necessidade. Sim. Muitas razões para não ser radicalmente honesto. Sim, né? muitas razões para não ser radicalmente honesto. Sendo que quase sempre a razão que a pessoa dá para não ser radicalmente honesta é a razão pela qual ela teria muito a ganhar a ser radicalmente honesta. Certo. E diz alguma coisa sobre o relacionamento, que eu acho que isso é uma das coisas que dói mais. Que é eu perceber que não consigo ser radicalmente honesto no meu relacionamento e que isso diz alguma coisa sobre o relacionamento. Não é? Então arranjo uma série de desculpas e justificações e coisas às vezes assim muito teóricas, não é? Olha, lembras-te, há uns anos eu andei a ler um livro que ia partilhando contigo quase capítulo a capítulo do Alain de Botton, do filósofo suíço. Sim. Que é aquele que é sobre relacionamentos. Bem, eu também li ouvi esse livro. A Course of Love. A Course of Love. A Course of Love. E o Alain de Botton... Nós já falámos desse livro. Sim, e o Botton, que é um homem brilhante, não é? Que tem pensamentos fantásticos, mas a conclusão dele no livro é que não se pode... há coisas que é melhor não contar. E eu estava a pensar... O livro é sobre um casal... que há uma traição, assim. E depois ele achou que era melhor não contar. Ali, no meio, parece que vai desenvolver noutro sentido. Mas depois, afinal, é melhor não. E eu fiquei a pensar, claro, há sempre várias hipóteses e várias soluções e cada um faz com a sua vida. Agora fizemos um spoiler. Cada pessoa faz com a sua vida aquilo que quiser. Mas não deixa de ser interessante para mim o achar que eu posso ter uma relação muito satisfatória e plena com outra pessoa, ao mesmo tempo que tenho aqui alguma coisa dentro de mim que decido que nunca irei partilhar. Mas essa coisa vai estar lá, porque essa coisa faz parte de mim e da minha história, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Não é? Claro que isto radicalmente honesto, eu não preciso ser radicalmente honesto com o senhor guarda que me perguntou porque é que eu estava a correr à beira da praia durante o... Porque eu não pretendo ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Mas vais-lhe mentir? Não, imagina que eu estava a correr há 40 minutos e dizem que só podem correr durante 30 minutos. Ele vai dizer, há quanto tempo está a correr? Eu, não sei bem. Há 20 minutos, não sei bem. Espera lá, mas também costumamos falar that there's no such thing as an inconsequential lie. Não, isso tem uma consequência, claro. Aliás, isto é tudo hipotético, okay? Porque, como tu sabes... Sim, mas não vais começar a contar nesse sentido não vais estar a contar as tuas fantasias sexuais ao guarda. Isso. Era para aí que eu queria levar, não é? Que é, há coisas que eu posso dizer que têm consequências, mas... estou a caminho de casa, estava muito cansado, demorei mais tempo. Pronto. E posso ter uma mentira por omissão, né? Para ter uma vantagem naquele momento. E que é completamente diferente de eu estar a ter uma mentira por omissão ou uma mentira com a pessoa com quem quero partilhar a minha vida. Com a pessoa com quem quero partilhar a minha vida e com quem me deito e com quem converso e com quem me abre e a pessoa com quem eu quero falar sobre os meus problemas, as minhas dificuldades e a pessoa que eu quero conhecer melhor do que ninguém e que quero que me conheça melhor do que ninguém, não é? E nós temos medos, receios e também temos desejos e também temos anseios. E se nós não os partilharmos com ninguém, ou se partilharmos com outras pessoas, não com a pessoa com quem queremos estar mais próximos, isso de facto é muito interessante, não é?
Sabes que eu acho que muita gente se sente só, eu ouço muitas vezes isso, de pessoas que estão numa relação romântica já de muitos anos e sentem-se sozinhas. E sentem-se sozinhas por causa dessas... E eu acho que se sentem isso por... isto é uma crença minha, mas acho que também conseguimos encontrar aqui teorias que dão algum suporte, que é preciso termos pelo menos uma pessoa a quem nos reportamos a nossa vida. Certo. Não é? Alguém que nos pode espelhar que existimos, no fundo. Sim. Porque nós só existimos neste mundo quando temos esse espelhamento, essa confirmação do outro. Mas imagina se eu não tiver confirmação de quem eu sou nas minhas profundezas, o meu mais verdadeiro eu, acho que a probabilidade de eu me sentir só no mundo é bastante grande. Mas imagina que a pessoa que tu escolhes para ser o teu confessor, não é? O teu confidant é, sei lá, é a tua irmã, ou é o teu melhor amigo, ou é um dos teus filhos, e não sou eu. Achas que isso seria suficiente? Se calhar podemos ter mais do que um. Se calhar podemos ter mais que um. Mas achas que seria possível... por exemplo, tu manteres uma série de segredos ou em relação à tua vida íntima, aos teus pensamentos, íntima no sentido que está a acontecer dentro de ti, certo. Os teus pensamentos, os teus sentimentos, e não me contas a mim, não é? Mas conta a outra pessoa. Mas contas à tua irmã. Para mim isso não, para mim pessoalmente isso não me ia sentir nada bem com isso, mas mesmo ia me sentir muito estranha em relação a isso. Para outras pessoas pode eventualmente ser um caminho mais simples, não sei. E ele parece mais simples, só que entra aqui em ação um mecanismo ao qual nós não conseguimos fugir, que é... e aqui entra assim, o meu treino de programação neurolinguística, que é... Quando tu me mentes, ou quando tu me omites alguma coisa, ou quando tu disfarças e mudas de assunto, porque há aqui uma área que não queres partilhar comigo, ou não me queres contar, há certos sinais que eu capto inconscientemente, e mesmo que eu diga assim, não reparei em nada, o meu inconsciente sabe que do outro lado há uma comunicação incongruente. Certo. E eu posso fazer esta afirmação porque ando a trabalhar com isto há muitos anos, já fiz centenas de experiências e é isso que acontece. Quer dizer que mesmo que eu conscientemente nem sequer fique de repente, peraí, ela... Sempre que eu falo daquele meu amigo, ela desvia a conversa. Ou eu pergunto-lhe o que é que achas sobre ele e ele, não, é um bocado parvo, mas fez aqui uns gestos esquisitos. Ou de repente tinha ali uma cara toda de quem se está a sentir muito atraída. Mesmo que eu não repare nisto conscientemente, inconscientemente, há aqui um mecanismo que está em ação, um reconhecimento que é ação. E isto vai começar a minar a qualidade do nosso relacionamento. E daqueles casais, ainda não há tempo ouvimos, não sei qual era no Armchair Expert, como é que ele se chama? O Shepard. Anyway, ele estava a falar da relação anterior daquela que ele tem agora, que era uma relação aberta. E ele e a ex tinham combinado que podiam estar com outras pessoas, mas não iam falar disso. Portanto, isso era tipo uma regra da relação deles. Duas regras. Uma era que podiam estar com outros. A segunda era que não se falava sobre isso dentro da relação. Como é que vês isso? À luz disto que estavas a dizer agora? À luz disto, porque tu fazeres essa combinação inicialmente... Não estás a omitir... Coloca-te num local diferente em termos de moral, de ética e de alinhamento interior, eu tive com outra mulher, agora não vou contar nada à Mia, porque a Mia me disse, é esse o nosso acordo, tu podes fazer isso, só que eu não quero saber. Só que levanta aqui uma questão grande, que é, mas não podes saber como, mas eu posso te dizer que tive com alguém e não se fala mais nisso, ou tu nem sequer queres saber que eu tive com outra pessoa. Porque agora eu tenho que ter... E se alguém nos vir... Não, porque agora eu tenho que ter, tu és a minha companheira, és a pessoa com quem eu quero estar totalmente aberto, totalmente relaxado, mas agora tenho que ter cuidado, porque se eu me deixasse escapar, tipo com não sei quem, e tu ias dizer, Pedro, mas nós combinámos que não íamos falar sobre isso. Desculpa, então eu tenho que ter cuidado com aquilo que te digo. E se a outra pessoa vai ter contigo e diz, olha, eu vi a Mia com não sei quem. Eu acho que quase todas as pessoas que nos estão a ouvir já devem ter passado por uma situação dessas, onde
se sentem na defensiva em relação à pessoa com quem mais abertas queriam ser. E isso é muito chato. Isso é muito chato e desgasta muito internamente, cria a tal sensação de isolamento, de solidão e tem muitas emoções associadas. Tem muitas emoções associadas. Aquela ideia de que, não, eu uma vez envolvi-me com alguém, mas também não é preciso saber e eu já não penso mais. Isso é uma treta. Sim, sim. Isso é uma treta. Está sempre lá. Já não penso nisso. Está sempre lá. Até porque nós sabemos que quanto mais eu me foco em que eu não posso partilhar isto, eu não posso contar isto, eu não posso falar sobre isto, mais vezes aparece. Não é? Mais vezes aparece e há momentos onde eu vou ser confrontado com perguntas que me vão levar a mentir diretamente. Exato. E sempre que eu minto, isso cria um efeito interno corrosivo, terrível. Isso traz eu acredito que isso traz doença para o nosso corpo. Traz doença mental, também traz doença física. A mentira, eu acho que a mentira cria stress sobre o nosso sistema. Não é? Se eu posso recorrer a situações de mentira no passado e nem precisam de ser mentiras de uma dimensão assim muito grande, se soubesse com uma mentira. Sinto-me mal agora. Eu posso me lembrar, eu lembro uma vez quando era miúda e roubei um colar a uma amiga e depois decidi, íamos de férias a qualquer coisa e eu estava a arrumar umas coisas e vi o colar e senti que eu tinha que devolver o colar e fui lá devolver o colar, só que não disse que tinha roubado, inventei uma história de que tinha encontrado e não sei o quê e devolvi o colar. Mas eu só de pensar nesta situação agora, porque no fundo foram duas mentiras, embora eu tenha devolvido o colar, menti ao roubar e menti ao devolver, não é? Mas consigo, não sei porque é que essa situação veio agora, mas isso não é uma... Isso não foi com uma amiga, não foi com... E nem era uma amiga muito próxima, era uma vizinha lá da rua. Né? E naquela situação tão pequena, né? Tão inocente como uma criança, consigo me ligar a essa... não é nada bom. Acho que aqui com o andamento da nossa conversa, acho que está a ficar assim, mais claro para mim a resposta à minha pergunta inicial, que é de onde é que vem este interesse tão grande pela área dos relacionamentos e de onde é que vem o facto de tantas vezes esse interesse não estar acompanhado de então agora vou resolver isto, agora tenho aqui uma nova estratégia, agora vou fazer isto. Porque é que ele está tantas vezes acompanhado? Porque é que eu me interesso pela história, mas a seguir vem uma série de histórias. Por exemplo, o meu relacionamento não está a correr bem, coisas não. És realmente honesto no teu relacionamento? Não sou. Então há aqui uma solução, que é passar a ser honesto. Não, mas é que... E vem outra vez a história, e vem o alimentar da história antiga, sabes? É isso que eu acho mesmo interessante. E ficaram aqui umas pistas bem boas do vínculo, que é as minhas inseguranças que se foram instaladas no meu sistema quando eu era muito pequeno e que me levam às vezes no fundo, a achar que o outro me vai sempre abandonar ou achar que o outro nunca estará realmente preparado para mim. Ou que eu tenho sempre de servir o outro para ele continuar a gostar de mim. Sim, ou que eu não sou realmente merecedor do amor do outro, não é? Ou de que as pessoas não são realmente de confiança. Ficaram aqui esta pista dos padrões e eu acho que é mesmo muito interessante. Que nós nos auto-observarmos nesse sentido. Eu acho que, não sei se concordas comigo, mas esta história da comunicação honesta, da comunicação radicalmente honesta, nós chegamos a ela aqui assim mais na parte final da conversa, mas isto se calhar valia a pena nós conversarmos só sobre isto e explorarmos de acordo com a nossa experiência, né? Sendo que nós não estamos aqui, nós estamos numa conversa de podcast, nós não estamos a fazer terapia, nem estamos a propor a alguém em específico que faça alguma coisa no seu relacionamento. Nós só estamos aqui a querer inspirar pensamento e reflexão à volta de... Mas eu acho que poderia ser interessante nós conversarmos novamente sobre este tema à volta de o que é realmente uma comunicação radicalmente honesta e como é que podemos criar o contexto para que ela possa acontecer. Porque uma comunicação radicalmente honesta é diferente de uma comunicação à bruta, não é? Onde não se tem em consideração e mais uma coisa que
é preciso duas pessoas para comunicarmos, certo. mas para nós podermos ser radicalmente honestos, somos precisos nós. Certo. O outro não tem de ser radicalmente honesto, que acho que isso às vezes impede aqui este passo de começarmos a praticar uma honestidade radical, e que porque achamos que o outro assim também tem de ser radicalmente honesto. Certo. Mas pronto, guardamos isso para a próxima conversa. Sim, não é? Fica combinado que a próxima conversa é sobre este tema. Nós temos recebido algumas perguntas sobre relacionamentos. Sim, podemos explorar também nessa conversa, não é? Temos tido muitas pessoas a pedirem-nos para falarmos sobre relações não monogâmicas, por exemplo, que é um tema que interessa a cada vez mais pessoas, acho que começa assim a aparecer mais vezes, e outro tipo de relacionamentos não convencionais, não é? Sendo que nós não somos especialistas em relacionamentos, nós, quando muito, podemos falar da nossa experiência, das experiências que temos... através de um ponto de partida de desenvolvimento pessoal. Sim, sempre. E das experiências que temos com os nossos clientes, com os nossos alunos, e das reflexões que vamos fazendo. É daí que vêm aqui os nossos comentários. Não é? Certíssimo. Sim. E há pessoas que podem ajudar a quem precisa, especificamente. E há há terapeutas que podem ajudar pessoas que estão a lidar com grandes desafios nos relacionamentos. Aquela situação que eu referi antes, o meu conselho foi procurar um terapeuta de casal. Ok, boa. Que acho que é um ótimo conselho para quem esteja realmente a lidar. Às vezes só o chegar lá via li livros, tive conversas interessantes, ouvir podcasts, pode não ser o suficiente. Claro, claro. E pode só aumentar a sensação de solidão, se já estamos a senti-lo. Ok, boa. Olha, acho que fiquei aqui com mais pistas em relação à minha conversa inicial. Às tantas ainda faço aí um mini resumo da teoria do vínculo, estudo isso um bocadinho para poder fazer pelo menos um resumo assim superficial. Eu não sou, como é óbvio, um especialista, mas esse resumo pode ajudar algumas pessoas a relacionarem-se um bocadinho com esta informação, e se acharem que é relevante, depois procurarem o trabalho de alguém que seja especialista nisto. Posso-te recomendar bons livros? Tu podes recomendar bons livros, está bem. Boa, fixe. Obrigado. Obrigada.